Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é só o começo da jornada. Abro meu coração, uma nova história. Vejo vitória surgir, eu olho pra trás, e a minha frente eu sei que tem muito mais. Eu sei que a jornada só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhará. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração. Eu olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo está. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhará. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração. Você não sabe quem eu sou, pois sua mão me acompanha. Mas eu venho agradecer. Eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu Nova história.
Muito bem, música Só o Começo. Muito linda essa música, eu tinha ouvido ela já, mas ainda não sei cantar a letra, muito linda. E é sempre bom, né, ouvir um bom louvor que traz um refrigério para a gente. Então, o estudo de hoje, ele vai falar de mistérios, selos, pistas, dicas, né? E existem várias temáticas de filmes, né, que nos atraem alguns, outros nem tanto. Mas uma temática que chama muita atenção dos telespectadores, né, são as temáticas de suspense, né, histórias que têm investigações, que têm coisas a serem descobertas. E é exatamente por isso que ganha uma atenção grande esse tema, porque as pessoas têm curiosidade de saber, muitas vezes, quem é o vilão de tal coisa, quem é que está fazendo tal coisa, quem é o super-herói daquela história. E acaba ganhando essa atenção, né? E o suspense, né, as dicas, os enigmas que são colocados muitas vezes, acaba atraindo a atenção do telespectador até o final da história, para ele chegar ali aliviado. Ai, era ele! Nossa, nunca desconfiei dele, gente. E aí você acaba se envolvendo muitas vezes naquela história, né? Muito bem. Deus, sabendo da grande responsabilidade que é descobrir um segredo, algo que está sendo ali cogitado, dando ali dicas e tudo mais, ele tem a preocupação em dar aos seus filhos em primeira mão as dicas e as respostas necessárias para descobrir, também desvendar os mistérios, né, da Bíblia. Então, no entanto, assim, os mistérios de Deus, eles estão além da nossa compreensão. Diferentemente de um filme que a gente assiste e já começa a encaixar as peças na vida espiritual, nos acontecimentos que estão por vir, nem sempre vai ser a nossa mente humana que vai ter as respostas. Na verdade, nós não teremos, porque as coisas de Deus, os mistérios de Deus, eles são novidades para nós. Nós não temos essa compreensão. No entanto, ele se faz a conhecer através de um estudo aprofundado, das dicas que ele deixa, dos detalhes que ele deixa, para que a gente chegue a essa compreensão. Então, o estudo de hoje vai estar mostrando para a gente algumas coisas que estão ali, vamos dizer assim, com enigmas, para que a gente identifique, né, como descobrir. Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Santo Espírito de Deus venha nos dar as respostas que precisamos entender nessa tarde. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por essa tarde estarmos mais uma vez na Tua presença. Abençoa a Ronizele, apesar de estar com a sua tarde bem corrida, cheia de coisas para fazer, mas ela tirou esse tempinho para nós estarmos aqui. Abençoa eles nos seus propósitos aí de mudança. Obrigada pela amiga Sheila, que também está aqui conosco, e que possamos ter, Senhor, um estudo na Tua companhia e na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, como eu estava falando, a Bíblia é capaz de nos dar e nos mostrar, né, a visão adequada, né? E qual é essa visão capaz de desvendar os futuros da humanidade? Sabemos que tem muita coisa para acontecer, mas tem muita coisa que não sabemos, até porque futuro nós não sabemos. Mas através de quê? De que dicas, de que orientações nós podemos ser norteados, vamos dizer assim. Então,
Apocalipse 5, de 1 a 10, vai nos trazer aqui essa visão, né? Como é que nós vamos estar observando o que tem aí para o futuro da humanidade. Apocalipse 5, de 1 a 10. Bom, tem bastante verso para a gente ler, né? Hoje tem, aqui tem 10, só aqui tem 10. Posso ler? Já estou preparada. Tá no gatilho, né? Pode. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomei o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituintes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Muito bem. Obrigado, Ronizete. Primeira leitura. Tivemos aí uma visão geral, uma noção da introdução do tema de hoje. Como o professor Noemi já introduziu, o tema de hoje ele fala sobre alguns mistérios. Nós estudamos lá no comecinho, a terceira lição, vocês vão lembrar, nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu mencionei na ocasião que existem algumas categorias de 7 que nós estudaríamos no livro do Apocalipse. As 7 igrejas que nós já estudamos. Aí nós temos também as 7 trombetas, as 7 pragas do Apocalipse. E no estudo de hoje, os 7 selos. Então, no tema de hoje, nós vamos entender um pouco a relação que há entre as 7 igrejas, que como nós já estudamos, são 7 períodos da história cristã. Então, as 7 igrejas de Apocalipse, elas representam períodos que a igreja cristã viveu desde a morte de Cristo até a nossa era. Também o estudo de hoje, dos sete selos, tem que ver com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, nós vamos olhar esses 3 pontos, as 7 igrejas, os 7 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse, e vamos perceber o que é que a Bíblia nos revela através desses selos, mistérios, enigmas, códigos, e assim entender, porque é uma mensagem por trás disso aqui. Bom, vamos começar então, Ronizete, com os versos que você leu. Os versos que você leu fala de uma situação. Vamos aqui relembrar essa situação. Qual era a situação? Lá no céu, aonde os livros de registro, nós já falamos sobre isso na lição passada,
em relação, lição passada não, em lições anteriores, nós falamos sobre os registros daqueles que morrem, falamos dos que ressuscitam, dos que vão estar vivos, que serão transformados, e falamos que no céu passaremos 1000 anos, lembram? Fazendo o levantamento do registro da vida daqueles que não se salvaram, para no final dar um veredito de que Deus é justo. Nessa cena aqui, nós percebemos que no céu, quando os livros estão postos, as pessoas estão chorando, elas estão tristes. E aí vem alguém, e João olha assim meio preocupado, e diz assim, mas escuta, por que vocês estão chorando? E as pessoas dizem, é porque ninguém no universo inteiro foi achado digno para abrir o livro. E aqui eu vou dar mais uma expressão. Esse aqui é um documento que chegou para mim dos Correios ontem, é uma lição, certo? Ele vem plastificado, ele tem um lacre, mas eu não consigo saber o conteúdo dele se eu não abrir, correto? Assim, quando você recebe dos Correios uma carta ou algum tipo de objeto, você só consegue confirmar o que tem no conteúdo depois que você abre. É assim que funciona. Por que eles estão chorando? Eles dizem assim, porque nós sabemos que nesses livros está contido a história da humanidade. O futuro está aqui dentro, mas ninguém apareceu para abrir o livro. E dessa maneira, nós não saberemos do futuro, nós não teremos segurança ou esperança. E por isso havia um grande choro e pranto. Vamos continuar relembrando aqui a leitura que você fez. No verso 5, então, alguém no céu diz assim, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pergunto para você agora, Ronizete, que fez a leitura para a gente. Esses 2 títulos que eu li, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, você consegue lembrar a quem eles se referem? Quem na Bíblia tem esses codinomes, que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi? Em outros momentos ele é chamado como o cordeiro que foi morto, em outros momentos ele é chamado como o alfa e o ômega. Você consegue lembrar quem é essa pessoa que está associada a esses nomes? Jesus. Exatamente, Jesus Cristo. Então, olha que interessante. O ancião lá no céu diz assim, olha, não chore, porque existe uma pessoa, ele é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Essa pessoa foi achada digna de abrir o livro, e ela também vai abrir todos os selos, são 7 selos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só poderia contar a história da humanidade, só poderia contar, revelar o futuro, aquela pessoa que tivesse, primeiro, conhecimento sobre o futuro e condições de contar essa história e dar um final feliz para os personagens da história. Então aí, nós finalizamos com o verso 9, que diz assim, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de cada tribo, povo, língua e nação. Dessa maneira, o que acontece, Ronizete? Jesus Cristo, que é o Cordeiro, ele tem autonomia, então ele abre o livro, ele rasga o livro, ele abre os selos e ele nos desvenda o olhar do futuro. E a partir de Jesus Cristo, nós vamos olhando para o futuro, cada selo que ele vai abrindo, cada página que ele vai virando, e nós vamos encontrando uma mensagem de esperança. Então, nessa introdução, nos versos que você leu, apresenta um personagem principal, que é Cristo, o único capaz de desvendar o futuro e de abrir o livro que contém a história da humanidade. Agora, sobre esses 7 selos que o Apocalipse vai mencionar, o que são eles? Nada mais são, eu já mencionei isso em outras ocasiões, o selo, ele era como um invólucro, ele era algo que lacrava um documento.
Então, se você queria saber o que o documento continha, você quebrava o selo, certo? Então, isso é o selo. É como a chave de uma fechadura, ela abre uma porta. Esses 7 selos do Apocalipse que nós vamos começar a estudar, eles têm relação com as 7 igrejas do Apocalipse. Quando o Cordeiro abrir um selo, ele revela uma história, revela algumas informações, revela curiosidades. Então, cada selo que nós formos abrindo, ele vai contar uma parte da história e vai trazer alguns símbolos que nós vamos, à luz da Bíblia, apresentando, entendendo e revelando, certo? Até aqui, deu para entender um pouco da introdução do tema de hoje e o que é que está por trás do tema de hoje? Deu para entender? Sim, deu. Sim, Sheilinha, maravilha? Então tá bom. Então é nessa linha que nós vamos continuar. A pergunta que o professor Noemi fez, que é a pergunta primeira, que falava que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade, é a visão dos 7 selos, que é a visão do livro selado, aonde Cristo é tido como aquele capaz de abrir o livro que estava selado. Muito bem. Então, agora nós começamos a fazer a nossa descoberta. Que selos são esses? Então, vamos descobrir o primeiro selo, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Seis, 1 e 2. Eu vou ler, mas eu não vou poder abrir minha câmera porque eu estou com o meu 4G. Pode ser que ele fale, viu, amiga? Tudo bem, sem problema. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem. Então nós temos, obrigado Sheila, nós temos aqui a descrição da abertura do primeiro selo. Algumas características importantes. No primeiro selo aparece um cavaleiro e ele está montado sobre um cavalo. O cavalo é branco e tem um cavaleiro montado. E lá no final do verso 2 diz que ele saiu vencendo e para vencer. Como eu mencionei aqui, os selos, eles têm uma relação com as igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque cada igreja representava um período da história da humanidade. Lembra que o Cordeiro abriu o livro para contar a história da humanidade? Tanto o passado, a presente e o futuro. Então, os selos têm relação com as igrejas. Quando você volta a sua Bíblia assim, uma página para trás, olha aí o capítulo 2 de Apocalipse. Só volta uma páginazinha. Qual é a primeira igreja que aparece aí, Ronizete? Apocalipse capítulo 2, tem um títulozinho preto em cima assim, escrito carta. Qual é a primeira igreja que aparece? Éfeso, isso mesmo. Éfeso. Igreja de Éfeso. Então perceba, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, quando o primeiro selo é aberto, fala de um cavaleiro que está num cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer. Isso representa o período cristão, o período da igreja cristã no tempo dos apóstolos, que é a igreja de Éfeso. A igreja no tempo dos apóstolos foi uma igreja muito vitoriosa. Porque imagina só, ela tinha 12 discípulos com a meta de pregar o evangelho para milhares de pessoas. E a Bíblia diz que a igreja cristã só crescia. Perceba que a Bíblia menciona que o apóstolo Pedro fez um sermão e num único sermão, 3.000 pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus e foram batizadas. Então, a igreja cristã, ela era uma igreja vitoriosa. Nesse período não tinha perseguição, nesse período as pessoas aceitavam aquela mensagem maravilhosa da Bíblia, por isso,
ela é caracterizada por um cavalo branco, representa a pureza da igreja cristã, representa a sua fidelidade e o período em que mais ela expandiu. Então, quando o primeiro selo é aberto, ele mostra uma igreja cristã fiel, pura e que está crescendo, está avançando, está vencendo. Se você quiser tomar nota, esse período do primeiro selo, ele tem um prazo, digamos assim, tem um período de anos que ele compreende. E vai do ano 1, depois de Cristo, né, até o ano 100. Então, do ano 1 até o ano 100, é um período que está coberto pela igreja de Éfeso, que corresponde ao primeiro selo do Apocalipse. Do ano 1 até o ano 100. Claro até aqui? Então, estamos falando do primeiro selo. Muito bem. Então, partindo para frente, segundo selo, qual momento, que período, que seria Apocalipse 6, 3 e 4. Nós vamos fazendo a sequência nesse capítulo aí onde vai estar sendo relatado. 3 e 4 agora, Ronizete. Tá. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Venho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros também. E foi também que foi dada uma grande espada. Muito bem. Obrigado, Ronizete. Você percebe que o segundo selo aberto, ele tem algumas características, né? Vamos pegar aqui, ó. No segundo selo, quando ele é aberto, ele apresenta um cavalo também. Já falamos do cavalo branco. Agora nós temos no segundo selo um cavalo vermelho. E o cavaleiro do cavalo vermelho tem a missão de tirar a paz da terra. O vermelho do cavalo, ou a cor vermelha, se o branco representa a fidelidade e a pureza, o vermelho representa sangue, batalha, luta, guerra. Esse cavaleiro, ele está ali para tirar a paz da terra entre os homens. O segundo selo aberto, ele equivale à segunda igreja do Apocalipse. E a segunda igreja do Apocalipse, na sequência, qual é aí? Esmirna. A igreja de Esmirna. Esse período da igreja de Esmirna, ele vai do ano 100 até o ano 313. Então, esses 2 séculos, mais de 2 séculos, um pouquinho, do período da igreja cristã, pode perguntar, Ronizete, por favor. É dos anos 100 até 113 ou até... Não, 313 ou 323? 313. 313. Isso. 313. 313. Então, tinha marcado errado, então. Do 100 até o 313. No ano 100, é o ano em que o apóstolo João morre. Ele morre aproximadamente no ano 100, no ano 99, né? O apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, já velhinho, ele morre. E no ano 313, acontece algo interessante. No ano 313, é quando o imperador romano Constantino, ele faz um decreto intitulando e reconhecendo a igreja romana como uma igreja cristã. Então, é nesse período. Então, durante o ano 100 até o ano 313, o que é que houve? É o ano depois da morte dos apóstolos. Vai haver perseguição, vai haver guerra. Muitos que se denominavam cristãos, eles eram perseguidos por amor a Cristo. E nesse período, a igreja cristã, ela, por não reconhecer e por não obedecer às coisas que estavam contrárias à Bíblia, ela vai ser perseguida. Então, esse segundo selo, que representa o período da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, como a Ronizete mencionou, ele é marcado por perseguições. É um pouco parecido com o terceiro selo que nós vamos ler daqui a pouco. Mas grave esses 2 eventos importantes
no segundo selo, a morte do último apóstolo de Jesus, que foi João o apóstolo, e em 313, o imperador Constantino, ele oficializa o cristianismo como a religião padrão, ou a religião oficial do Império Romano. Então, o cavaleiro sobre o cavalo vermelho vem tirar a paz, a morticínio, a guerra, a perseguição àqueles que decidiram seguir a Cristo. Certo? São as características do segundo selo. Muito bem. Então, já descobrimos aí, né, segunda igreja, segundo selo. E vamos aqui para Apocalipse 6, 5 e 6. Terceiro selo. Sheila, lê pra gente, amigo? Sim, qual é o mesmo? 6? É o 6, 5 e 6. Tá. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Só? 6. 6 também. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Muito bem, obrigado, Sheila. Olha outras características agora no terceiro selo. Quando é aberto o terceiro selo, nós vemos um outro cavalo e um cavaleiro. No primeiro selo, nós temos um cavalo branco, certo? No segundo selo, nós temos um cavalo vermelho. No terceiro selo, nós temos um cavalo preto. E ao cavaleiro do cavalo preto é dito o seguinte, olha o verso 6, e verso 5, e eis um cavalo preto e um cavaleiro com uma balança na mão. E essa balança tem uma utilidade. Essa balança media 2 cereais importantes, o trigo e a cevada. Nos tempos de Jesus, assim como hoje, o trigo continua sendo um alimento essencial para o mundo inteiro. O que a gente faz do trigo? Bolo, fritinho, coxinha, pão, macarrão, tudo é do trigo. Então, o trigo, de alguma forma, ele representa um meio de sobrevivência, correto? Uma forma de matar a fome. O famoso pão do brasileiro, certo? O brasileiro não vive sem pão, né? Uma comida, e no geral, os povos. O que representa o terceiro cavaleiro? Quando o terceiro selo é aberto, e esse cavalo preto, se o branco representa a pureza na Bíblia, a fidelidade, o preto na Bíblia vai representar as trevas espirituais, ou seja, um período em que a Bíblia não era valorizada, recebida, e a escassez do trigo e da cevada representa a fome. Se não tem a cevada para beber, se não tem o pão, o trigo para comer, então as pessoas ficam com fome, correto? Dessa forma, haveria, diz a Bíblia, fome espiritual. Quando abre o terceiro selo, estamos falando da terceira igreja do Apocalipse. É o mesmo período. E a terceira igreja do Apocalipse é a igreja de Pérgamo. Nesse período, o período é de 313 a 538. Esse é o período da igreja de Pérgamo, que corresponde ao terceiro selo. O que acontece nesse período da história? Nesse período, como eu falei, Constantino, em 313, oficializou a igreja cristã, a igreja romana, como uma igreja cristã. O Império Romano, então, era um império cristão. Mas o que acontece aí? A partir do momento que a religião cristã vai se tornando popular no Império Romano,
as pessoas vão se afastando daquilo que a Bíblia diz e elas vão dando mais ouvidos para aquilo que a tradição diz. Então é mais ou menos assim. Elas vão deixando de ler a Bíblia para ouvir aquilo que os pastores, os padres e os bispos dizem. Elas vão deixando de conversar com Jesus, abrir o coração, pedir perdão, e elas vão se confessando mais com as pessoas, com os líderes religiosos. Elas deixam de exercer fé em Deus para exercer fé em outras coisas ou pessoas. Com isso, embora a religião do império seja a religião cristã, entre aspas, eles têm fome espiritual. Por quê? Porque espiritualmente o povo estava vazio, porque não estava mais lendo a Bíblia, não estava mais em contato com Deus. Então, esse é um período que, embora a religião fosse muito forte, porque agora era a região principal do Império Romano, mas havia fome espiritual, porque as pessoas não estavam buscando na Bíblia. Por isso que o cavalo e o cavaleiro do terceiro selo, ele tem na mão uma balança para pesar a comida, o trigo e a cevada. Só que não tem comida. Por quê? Porque há fome espiritual, há escassez. Então essa é a representação do terceiro selo, que corresponde à terceira igreja do Apocalipse, que foi a igreja de Pérgamo, como vocês aí mencionaram. Até aqui está claro o que a Bíblia está dizendo? Olha que interessante, né? Não sei se você já tinha lido antes os 7 selos ou os 4 cavaleiros, mas eu não entendo nada disso, que tem a ver um cavalo preto, um amarelo, um branco, um vermelho. E quando nós vamos, a gente gasta um tempo, a gente ora, a gente abre bem o coração e os ouvidos, a gente vai entendendo. E você percebe que tudo tem um motivo. Você percebe como as datas batem, o período que representa cada coisa, e dessa maneira que acontece. Tudo vai se encaixando, né, pastor? Muito bem. Então agora vamos descobrir o 4º selo, lá no verso 7 e 8. Quem está na vez? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º selo e vem dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. E outra, eu posso... Muito O bem, microfone está desligado. Obrigada pela leitura. Obrigado. Outros detalhes interessantes na leitura que você fez. Então, vamos pegar aqui alguns detalhes. Ó, quando o 4º selo se abre, é visto um 4º ser vivente e um cavalo. O último cavalo vai aparecer agora. Qual é a cor do cavalo do 4º selo? Amarelo. É o cavalo de cor amarela. E o seu cavaleiro se chama Morte. Então, olha que característica interessante no 4º selo. Aparece um cavalo amarelo, o nome do seu cavaleiro é Morte. E foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada e pela fome. Então, quando o 4º selo se abre... Vou acabar aqui. Só um minutinho. Yasmin. Então, acontece que quando o 4º selo é aberto, aparece um cavalo de cor amarela, o seu cavaleiro, que é chamado de Morte, e esse cavaleiro tem a seguinte autoridade: olha, você pode matar até 1/4 de habitantes da terra, você pode destruir a fio da espada. Vamos lá. Como cada selo representa uma igreja,
Então, o quarto selo do Apocalipse, ele representa a quarta igreja do Apocalipse. Qual é a quarta igreja do Apocalipse? Tiatira. É a igreja de Tiatira. O período da igreja de Tiatira foi o período de 538 até 1517. Perceba que vai ser o período mais longo da história. Estarão cobertos aí do século 6 até o século 16 da nossa era. O que acontece nesse período? Por que esse cavaleiro é marcado como um cavaleiro chamado Morte e tem autorização para matar até um quarto dos habitantes da Terra? Em 538 vai acontecer algo interessante, professora Noemi, Sheila, Ronizé. Até 533, 534, 535, o imperador de Roma era a maior autoridade do império, certo? Ele exercia autoridade religiosa, civil, política, mas em 538, essa autoridade ela é compartilhada. Em 538, existe um líder religioso chamado Bispo de Roma, também conhecido na época como Papa. E esse Bispo de Roma, o nome dele é Justiniano. O imperador romano é Justiniano. O bispo de Roma é chamado de Papa Pio VI. O bispo de Roma, no ano 538, ele dá autoridade ao Papa Pio VI para que ele pudesse tomar as decisões religiosas. Em outras palavras, aquilo que o Papa Pio VI, que é o bispo de Roma, definisse, as decisões religiosas que ele tomasse, elas seriam aceitas. E ele teria, a partir desse ano 538, autoridade e autonomia para tomar decisões, não somente para a cidade de Roma, mas decisões que pudessem abranger todo o Império Romano. Então, nessa ocasião aqui, a partir de 538, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, como, por exemplo, as cruzadas. Elas vão acontecer nessa igreja aqui, nesse período da igreja de Tiatira. Vão acontecer as perseguições, vão acontecer as mortes nos anfiteatros, vão acontecer aquele período das guerras entre os gladiadores, onde os cristãos eram jogados dentro das arenas e eles eram mortos pelas feras. No intervalo para eu tomar um pouquinho de água aqui. Obrigado, filho. Muito bem. Então é nesse período que nós teremos todo esse morticínio, conforme nós vemos descrito pelo cavaleiro que representa a morte. Então é o período maior, é o período mais amplo, e esse período também, ele é reconhecido como o período das trevas morais, ou período das trevas da Idade Média. Esse período foi tão decadente que nesse período nós não tivemos nenhuma grande descoberta, nenhum grande cientista, nenhuma grande evolução no período da história mesmo. Estou falando do período da história. E no aspecto espiritual tivemos todos esses detalhes. Então, um ponto que marca o quarto selo, que representa a igreja de Tiatira, é que em 538 o imperador romano Justiniano, ele dá autoridade religiosa para o bispo de Roma, que é o Papa Pio VI, e ele passa a exercer domínio religioso. Então, vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, por exemplo, que todas as pessoas que morrem, elas voltam para puxar o pé? Não. Mas acontece que o bispo de Roma disse assim, que as pessoas que morrem, elas vão para o purgatório. O que acontece com isso? Houve uma adulteração da Bíblia. A Bíblia não falou isso. Mas o bispo de Roma tinha tanta autoridade, o Papa Pio VI na ocasião, que se ele dissesse uma coisa, mesmo que não fosse verdade, que não estivesse na Bíblia,
as pessoas aceitavam. E em todas as cidades, os outros bispos tinham que ensinar a mesma coisa, mesmo que fosse mentira. E o que acontecia, Ronizete, se você dissesse, olha, mas a Bíblia diz diferente. Eu aprendi que na Bíblia fala que quem morre não volta. Eles dizem assim, a Ronizete é uma herege. A Ronizete está falando contra os nossos ensinamentos. Ronizete, nós vamos lá na sua casa e vamos colocar você diante de um agente de justiça, e se você não mudar a sua opinião, você vai ser preso. Era assim que funcionava. Então, o período da Santa Inquisição, como é chamado, foi o período em que, quando se levantava alguém que acreditava na Bíblia e falava, mas a Bíblia não diz isso, as pessoas diziam, cala a sua boca, não fale isso, ou você vai ser preso. E muitos foram presos e mortos. Por isso, a importância do quarto selo e do quarto cavaleiro, que abre esse quarto selo que representa a igreja de Tiatira. Claro até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podem perguntar. Para mim está claro, sim. Maravilha. Sheilinha, está claro até aqui, Sheila? Imagino que sim. Então vamos seguindo. Muito bem. Então, já fechamos aqui 4 selos, e o 5º selo, que está nos versos seguintes, né? No verso 9, ele vai falar de um item de algo que estava ali junto, né, nessa descrição. Então, a pergunta para nós é, quando foi aberto o 5º selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Então, já sabemos que na descrição existe um altar e tem algo embaixo do altar. O que seria isso? Vamos ver o versículo 9 do capítulo 6. Vamos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muito bem. Obrigado, Sheila. Olha algo interessante que acontece no 5º selo. No 5º selo não tem mais cavalo. Perceberam? No 5º selo já não aparece cavalo. São apenas 4 cavalos. O branco representa a pureza e fidelidade da igreja. O cavalo vermelho, que representa o sangue, morticínio. O cavalo preto, que representa as trevas espirituais, falta de estudo da Bíblia. E o cavalo amarelo, que representa a morte. A partir do 5º selo, nós não temos mais cavalos. Mas no 5º selo, algumas informações são muito importantes. O 5º selo diz assim, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, como leu a Sheila, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. O 5º selo, então, vai revelar pessoas que, por defender a Bíblia, elas foram mortas. Mais ou menos assim, você vai continuar seguindo a Bíblia? Eu vou continuar porque eu sigo a Deus, então você vai morrer. E matavam essas pessoas. O 5º selo, ele representa o mesmo período da 5ª igreja do Apocalipse. Qual era a 5ª igreja do Apocalipse? Sardes. A 5ª igreja do Apocalipse era a igreja de Sardes. E o período da igreja de Sardes vai de 1517 a 1755. O que acontece nesse período da história da igreja de Sardes? Nesse período da história, nós temos a chamada Reforma Protestante. Já ouviram falar? Já ouviu falar, Marisela? O que foi a Reforma Protestante? Sim, na história de um padre chamado Martinho Lutero. Sim. Foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era um religioso. Ele estava estudando para ser um padre. E Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia, porque ele era um padre. E assim como um pastor, estuda a Bíblia todos os dias.
Mas sempre que ele lia a Bíblia, ele entrava em conflito, porque aquilo que estava escrito na Bíblia não era aquilo que ele via ser praticado na igreja romana a qual ele servia. E ele começou a entrar em conflito. Lá na igreja falavam uma coisa. Quando ele ia para a Bíblia, na Bíblia estava escrito outra coisa. E ele começou a questionar, começou a perguntar. E ele ia com um líder, depois ele ia com outro, foi com outro chefe, fez algumas viagens. E as pessoas começaram a dizer: Martinho Lutero, para com isso, olha, essas suas ideias. Ele fala: não é ideias minhas, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. Jesus é o Salvador, Ele é quem perdoa. Nós não podemos pedir perdão para alguém que não nos ouve. Não estou entendendo essa crença que a nossa igreja romana está estabelecendo. E os chefes começaram a dizer: Martinho Lutero, para com isso. Até que um dia, ele fez algo que chocou a todos. E a partir daí, se tem, assim, digamos, o pontapé inicial para a reforma protestante. Martinho Lutero pegou um papel e caneta e ele começou a escrever. Ele defendeu 95 motivos que confirmam que nós somos salvos pela graça de Deus e não precisamos de atravessadores. Qual era o ponto de Martinho Lutero? Ele dizia bem assim, ó: eu não acredito que São Benedito, que São Pedro, que Santo Agostinho podem mais que Jesus. Eu não acredito, porque eles foram homens como eu e já morreram. Eu tenho que ir direto a Jesus. E essa defesa da salvação fez com que Martinho Lutero escrevesse 95 motivos, que são chamadas de 95 teses de justificação pela fé. Depois, Ronizelli, Sheila Professor Noemi, vocês podem digitar no Google assim, ó, as 95 teses de Martinho Lutero. Lá vai aparecer tudo que ele escreveu. Ele pegou esses escritos, ó, escreveu, foi na porta da igreja de Wittenberg e ele pregou lá. Pá! Agora você imagina o choque. Quando o povo vinha na igreja para rezar, que olhava aquilo, dizia: meu Deus, quem escreveu isso? E deu maior rebuliço, maior confusão, disseram: foi Martinho Lutero. Mas ele está louco? Como é que ele escreve isso? Em resumo, Martinho Lutero foi perseguido, foi levado a um tribunal, foi condenado como herege e depois foi morto. Mas não foi só ele. John Hus foi morto numa fogueira queimando. Wycliffe e tantos outros personagens foram mortos no período da Reforma Protestante. O que era a Reforma Protestante? Reforma Protestante foi uma maneira de reformar a Igreja Católica Romana, uma maneira de trazer a pureza bíblica que estava perdida. Só que nesse período muitos morreram, correto? Por isso que o quinto selo, quando abre, fala que as almas clamavam debaixo do altar, pedindo justiça por essas pessoas, esses mártires que foram mortos por defender a palavra de Deus. E esse período que cobre a igreja de Sardes, que é o quinto selo, vai de 517 até 1755, ou seja, do século XVI até o século XVIII. Quinto selo aberto. Claro até aqui? Certinho? Sim. Podemos seguir. Aí, muito bem, maravilha, né? Então já estamos no quinto selo e agora vamos ver que fenômenos o sexto selo apresenta para nós. Apocalipse 6, 12 e 13. Que fenômenos naturais são descritos quando o sexto selo é aberto? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Ronizelli. Nos versos que a Ronizelli leu, nós temos a descrição de qual selo agora? Sexto. Sexto.
O sexto selo. Quando o sexto selo é aberto, igual o quinto, não tem mais cavalo, correto? Não tem mais cavalo e nem cavaleiro. Aqui nós encontramos alguns fenômenos da natureza. E olha que interessante. Ele fala sobre terremotos, alguns fenômenos. Terremotos, fala sobre... O sol que se tornou negro. O sol tornou negro. E ele fala sobre as estrelas do céu que caem. Interessante isso, né? 3 fenômenos especiais. Nós já estamos agora no final do século XVIII. Estamos no sexto selo, que representa a sexta igreja do Apocalipse. Qual é a sexta igreja do Apocalipse? Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Então, algumas curiosidades e acontecimentos que representam esses fenômenos naturais que são vistos na abertura do sexto selo. Primeiro, ele fala sobre um grande terremoto, não é isso? Se você pesquisar na história, na nossa era moderna, em especial aí no período do século XIX, você vai perceber que houve um grande terremoto na Europa que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Esse terremoto foi o terremoto de Lisboa. E esse terremoto de Lisboa, ele abalou as estruturas da Europa, mas ele também abriu a mente para o pessoal pensar assim, puxa, será que esse acontecimento tem algo que ver com a profecia bíblica? E as pessoas ficaram impactadas com isso e com o desejo de voltar o olhar para a Bíblia, para ver se a Bíblia tinha alguma resposta. Então, sobre o terremoto apresentado no sexto selo, ele tem uma relação nesse período que vai de 1755 a 1798. Ok? 1755 a 1844. Esse período todo. Então, nós vemos um terremoto. Um outro acontecimento que está na história, você pode digitar no Google ali, ó, escurecimento do sol. E você vai chegar numa data interessante, que é o ano 1780, quando no mês de maio houve um escurecimento do sol. Nessa ocasião, alguns jornais, eles publicaram, inclusive matérias, Ronizério, Sheila Noemi, falando sobre esse evento. Um desses jornais diz, por exemplo, eu vou aqui parafrasear, um desses jornais menciona que as pessoas comentavam que não conseguiam olhar, enxergar um palmo na frente dos olhos, da mão, de tão escuro e negra que era a escuridão, que parecia apalpar as pessoas. Então, esse escurecimento do sol é datado do ano de 1780. Então, nós percebemos na abertura do sexto selo uma relação com os acontecimentos já no nosso período, século XIX. Terremoto de Lisboa, 1755. Escurecimento do sol, 19 de maio de 1780. E aí nós temos mais um ponto, porque aqui fala no verso 13, que as estrelas do céu caíram. Existe um registro histórico do dia 13 de novembro de 1833, que fala sobre a chuva de estrelas que caiu. E esse relato você pode encontrar no Jornal de Ciência, que está no Museu de Ciência Americana, e ele conta detalhes desse ocorrido. Ele vai dizer que as pessoas olhavam para o céu e viam riscos, como que chuva acontecendo, de queda das estrelas de um lado para o outro. Isso é datado do ano 1833. Logo, os fenômenos naturais que são vistos na abertura do sexto selo, eles têm uma equivalência com acontecimentos do século XIX, que já é mais pertinho de nós aqui, mais na nossa era. Então, o sexto selo, ele abre os nossos olhos para dizer assim, olha, prestem atenção aos eventos e os acontecimentos, porque eles estão apontando para um período crucial da história. O sexto selo tem a função
de nos fazer abrir os olhos para olhar os fenômenos da natureza e que eles estão apontando para o clímax, porque o último selo que virá é o 7º. Não tem o 8º nem nono selo. Então, o 6º selo, ele faz meio que um preparativo, ele faz uma declaração para algo que virá grandioso no 7º selo. Muito bem. Antes de nós, é muito interessante nós vermos como a Bíblia, como o Apocalipse é histórico e nos mostra datas, né, específicas de fatos que nos dão essa comprovação, essa certeza. Antes de nós chegarmos no 7º e último selo, nós vamos ver aqui em Apocalipse 6, 14 a 17, o motivo pelo qual fazia com que os ímpios rogassem, pedissem que os montes caíssem sobre eles. Vamos ver aqui um pouquinho desse momento de desespero, né, das pessoas que não estão preparadas nesse momento. Capítulo 6, 14 a 17. Sou eu para ler? Acho que sim, Ana. Pode. Qual é mesmo, Nani? 6, 14 a 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todo monte e ilhas foram movidos do seu lugar. Até o 17. Até o 17, amigo. Ah, tá. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Obrigado, Sheila. Os versos que a Sheila leu, eles apontam, veja, eu mencionei que no 6º selo, o 6º selo manda um recado apontando os fenômenos naturais, dizendo: percebam, está se aproximando terremotos, escurecimento, queda das estrelas. Em Mateus nós temos fome, pestes, guerras. Todos estes são indícios do maior acontecimento da história, que nós já estudamos, que é a volta de Jesus. Certo? Os versos que a Sheila acabou de ler, eles contam a situação dos ímpios. Os ímpios, por ocasião da volta de Jesus, aqueles que não amaram a Jesus, eles irão querer se esconder da face do rosto do Salvador. Mas os salvos, contrário a isso, eles estarão felizes, como nós já estudamos. Eles serão glorificados, eles serão transformados, e eles estarão felizes. É um pouco disso que vai falar os versos, capítulo 7, versos 2 e 3. Professor Noemi, eu queria que a gente avançasse para o ponto 10, para a gente ver o desfecho do 7º selo, e fazer aí a ligação entre o 6º selo, o 7º selo, e essa recompensa para os ímpios e para os salvos. Muito bem. Então, como o pastor Daniel já mencionou, o anjo, né, vem e proclama e fala o que vai acontecer com os servos fiéis de Deus, né, no 2 e 3 do capítulo 7, e o que vai acontecer quando abrir o 7º selo. Acontece algo antes, um pouquinho de abrir, e logo que é aberto no capítulo 8, versículo 1, nós vamos
ver aqui o que vai acontecer. Capítulo 8, verso 1, na abertura do 7º selo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Muito bem. Obrigado, Ronizele. Ronizele, Sheila, professora Noemi, vocês perceberam que para os outros selos sempre tinha muitas características: cavalo, cavaleiro, fome, morte, sangue, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo branco. Quando chega no 5º selo, fala sobre aqueles que iam morrer, as almas que clamavam, pedindo justiça. No 6º selo fala de terremotos, de fenômenos, fala de queda das estrelas, escurecimento do sol. No 6º selo ele parece dar uma declaração simples. E no 6º selo, como o Ronizele leu, ele começa dizendo assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, acontece o quê? Um silêncio. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Pergunta para os universitários. Não precisa você querer acertar. Mas o que você acha que quer dizer esse verso que diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora? Que silêncio é esse? O que isso tem que ver com o Apocalipse? Por que esse silêncio? Eu acho assim que foi porque Jesus voltou, né? Vai voltar, coisa assim. Ronizele, você agora foi acima da média. A sua resposta tem tudo a ver com a explicação que eu vou mencionar. Veja, se o 6º selo ele aponta para os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, o 7º selo é a volta de Jesus. Então, o 7º selo ele é a própria volta de Jesus, porque o 6º selo estava preparando. Então, se em cada selo que representa o período da igreja, as coisas foram acontecendo, perseguição, fome espiritual e morte, pregação do evangelho, aí sinais da volta de Jesus no 6º selo, o 7º selo é a volta de Jesus. Mas o 7º selo abre dizendo: e o cordeiro abriu o 7º selo e houve um silêncio de meia hora. Há pelo menos duas interpretações bíblicas, certo? 2 entendimentos bíblicos. O primeiro é de que esse silêncio se dá porque a volta de Jesus ela vai ressoar com trombetas. Então, antes das grandes trombetas, um silêncio, para que se consiga ouvir bem as trombetas. E você vai perceber que no capítulo 8 vai falar sobre as trombetas aqui, que são recados que nós vamos estudar mais na frente. Essa é uma linha de entendimento. A outra, e é que eu particularmente gosto mais, ela fala que esse silêncio no céu se dá, por quê? Porque não havia ninguém no céu nesse momento. Porque Jesus e todos os anjos, eles estão fazendo uma viagem do céu, trono de Deus, para o planeta Terra. E por esse motivo o céu está em silêncio, porque os anjos todos e o Cordeiro, eles estão se aproximando da Terra para buscar o seu povo. Olha só de imaginar essa cena e dizer que o Senhor abre o selo do Apocalipse para nos mostrar detalhe que nem o melhor feiticeiro, que nem o melhor astrólogo poderia nos desvendar. Ele diz que há um silêncio no céu, porque o Cordeiro vem com seus anjos para buscar o seu povo. E é exatamente isso, Ronizele. O 7º selo conclui o Apocalipse falando sobre a grande esperança da volta de Jesus. E é por esse motivo que somente Jesus foi digno de abrir o livro, porque só ele poderia contar a história da humanidade e apresentar o clímax da história. Qual é o clímax da história? O clímax da história não é a perseguição. O clímax da história não é o cavalo preto ou branco.
o clímax da história é a volta de Jesus. E por isso, só o Cordeiro foi digno de abrir o selo. O 7º selo termina com a volta de Jesus e a recompensa para os salvos que entregaram o coração a Ele e vão viver eternamente com Ele. Esses segredos e essas revelações ninguém poderia dar, só o Cordeiro. E por isso que Ele foi digno de abrir o livro e os selos. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? Então, concluímos sabendo qual é a nossa recompensa, qual é a promessa que o Senhor nos faz, né? De que Ele sempre estará ao nosso lado, nunca vai nos abandonar. Nos revelou tudo isso porque Ele tem interesse que eu e você trilhemos essas dicas, sigamos esses enigmas, né? Esse mistério desvendado já por Ele, né? Nos trazendo essa revelação hoje, né? Hoje nós podemos dizer que nós não vamos mais ficar alheios, né? Ao que está prestes a acontecer. E que Ele estará ao nosso lado, é o Cordeiro de Deus que nos guia, que nos mostra, que nos dá força, segurança para permanecermos até o fim. Fantástico, né? Descobrirmos tudo isso aqui juntos com o pastor Daniel. Muito maravilhoso o estudo de hoje. Faça o encerramento para a gente da mensagem e vamos orar. Muito bem. Como a professora Noemi mencionou, o preço alto que o Cordeiro pagou para abrir o livro não era simplesmente para a gente conhecer a história. E dizer assim, ah, legal, que interessante, não, olha esse cavalo, esse outro, puxa, estou abismado, que maravilha. Não é só por isso. É claro que a gente se empolga em conhecer os detalhes, mas o objetivo principal era para que nós conhecêssemos um pouco mais dos detalhes da história da salvação e escolhêssemos Jesus como o centro da nossa vida e desejássemos nos preparar para que quando o 7º selo for aberto, nós estejamos firmes ao lado dele. Por isso, Sheila, professora Noemi, Ronizele, que o nosso desejo seja confiar a cada dia nesse Senhor, o que abriu os selos e que vai voltar para nos buscar. Esse é o meu desejo. E quando eu leio esses versos da Bíblia e quando eu penso nessas cenas, meu coração se enche de esperança, de alegria. Não há lugar para tristeza, assim. É de alegria, de satisfação e de saber que Ele nos ama tanto, ao ponto de nos permitir conhecer tudo isso. Que Deus possa nos abençoar e que essa também seja, Ronizele, Sheila, professora Noemi, a sua decisão, a decisão de todos nós, abraçar a Jesus a cada dia e andar com Ele até que Ele abra o 7º selo. E você pode perguntar para o pastor Daniel, em que período da história nós estamos? Porque nós vimos 7 períodos da história. Qual o nosso período? Nós estamos exatamente no 6º selo, aguardando a abertura a qualquer momento do 7º selo. E que quando ele seja aberto, estejamos prontos para festejar com o Cordeiro. Amém? Amém. Ou seja, estamos na última etapa, né? Então, falta pouco, Ronizele e Sheilinha. Vamos orar? Tem pergunta, Ronizele? Oi? Tem Pergunta, alguma dúvida? Você Não. Ah, tá. Entendi perfeitamente. Eu vou entender? Maravilha. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo entendimento e por mais um estudo da Tua Palavra. Te agradecemos porque é o Senhor que nos revela, que nos mostra. É o Senhor que nos dá entendimento e revela o futuro. E através dele nós vemos um Deus de amor que se preocupa com seus filhos. Amém. Que possamos decidir hoje estar ao teu lado e que quando o 7º selo for aberto, que possamos olhar para o céu e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele enfim nos salvará. Amém. Cuida da Sheila, da sua família, da professora Noemi, da sua família, da Ronizele, da sua família, os preparativos da mudança hoje, da Silvia, que não pôde estar conosco, da sua família, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Amém.
Até o próximo. Big abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Boa mudança. Obrigado. Com Deus. Obrigada.